me ensine a escrever. Eu tenho a minha mão tomável, eu sinto a sede do saber. Ok, essa é a sua TV Comunitária, a nossa TV Cidade Livre, esse é o meu, o seu, o nosso programa Conexão Cidadã. Conexão Cidadã que tem como objetivo principal transformar a cidadania em debate. E, falando um pouco do GDF, hoje houve uma reunião sobre a Operação Tartaruga da PM e o governador Agnello disse uma frase muito interessante: a vida está acima da política. Aí vamos refletir sobre isso. São viventes que fazem política. Então, é claro, é natural que todos pudessem considerar que a vida está acima da política. E caberia, no caso, ao pessoal da PM não contribuir para a proliferação do crime, que isso não leva a nada ao Distrito Federal. Nós precisamos, vocês têm todo o direito do mundo de reivindicar melhorias, só que nós precisamos evitar a criminalidade. E os maiores responsáveis por isso é a PM, é quem faz o trabalho de rua. Então vamos pensar melhor nisso. Mas, conforme o comandante principal da PM, já foram localizados os ativistas do movimento, que se continuarem fazendo ou insistindo no movimento, eles serão punidos. Cidadania não tem nada a ver com anarquia, tá, gente? Eu acho que nós precisamos de valorizar o serviço de todo mundo, mas não podemos esquecer que na rua, todo dia, nós já estamos com mais de 200 mortes no Distrito Federal. Hoje é que são 31 de janeiro. Essa é uma questão muito séria. Vamos resolver isso. Mas eu tenho a honra de ter ao meu lado aqui, mais uma vez, e é com muita alegria, uma das figuras jurídicas mais ilustres desse país. Trata-se do Dr. Flávio Brito. Tudo tranquilo, Dr. Flávio? Tudo bem, Leitão. É uma honra estar mais uma vez aqui no seu programa, conversando com você, com seus telespectadores e falando um pouco mais sobre o direito e a cidadania no Brasil. Com certeza. Então, Flávio, a gente sabe que para que haja uma harmonia total, antes da gente entrar no nosso assunto, vamos dizer, para que haja uma harmonia pelo menos evoluída, nós precisamos estabelecer uma conexão cidadã entre o Estado e a nação. O que é que falta no Brasil para que isso aconteça? Algumas ações, né? O que nós temos visto recentemente é que o governo como um todo, aí eu digo governo federal, todos os 27 estados e Distrito Federal, os municípios, eles têm que ter posturas mais efetivas, principalmente com as nossas crianças e os nossos idosos. Né? Uns contribuíram muito e se sacrificaram durante anos para que o país pudesse estar onde está hoje, né? Com uma economia mais estável, com um poder aquisitivo assim melhor para os cidadãos e cidadãs brasileiras, e outros são o futuro, né? São as novas gerações que virão. E nós, eu, você e outras pessoas que estão assim nessa média da nossa faixa etária, temos o compromisso tanto com o futuro quanto com o passado, né? Porque já fomos o futuro e dia seremos o passado, né? E vejo que esses entes que compõem o Estado brasileiro como um todo, municípios, estados e União, têm que fazer mais pelas crianças e pelos idosos. A gente vê as campanhas de vacinação, por mais ainda que elas assim sempre sejam efetivas, principalmente na parte da gripe para os idosos, ela ainda deixa um pouco a desejar. Então,
é importante que todos nós, membros da sociedade, tenhamos essa visão de que nós temos um compromisso moral com a juventude, com as nossas crianças e com os nossos idosos, em especial. Mas é preciso também que os gestores não assumam cargos apenas com o objetivo de controlar. Porque se isso acontecer, ninguém executa nada. A burocracia é tão grande, de tal forma, que muitas vezes uma tramitação que poderia durar 1 mês, 2 meses, dura 1 ano, 2 anos, e aí ninguém aguenta. Essa máquina, acho que está faltando óleo. Vamos colocar óleo nessa máquina e com certeza as coisas andarão favorecendo as crianças, os idosos e a cidadania de modo geral. O país precisa, a nação precisa disso. Precisa de um Estado, como disse você, mais efetivo. Um Estado que faça mais, que execute mais. Até porque a classe média paga um imposto horroroso e praticamente não tem. A classe média que mais paga imposto praticamente não tem retorno nenhum. E nós precisamos pensar nisso também. Mas, doutor Flávio, há dias, vamos dizer, no ano passado, você esteve aqui para tratar de um caso, nós tratamos de vários assuntos, mas você tocou num assunto muito especial na época, interessante, porque outro dia encontrei com uma senhora, que eu não vou aqui citar o nome, mas ela me disse exatamente uma frase engraçada: não há mal que nunca acabe, não há bem que nunca dure. Como é que é? O mal, Adail Pinheiro, tende a se acabar? Espero que sim. Nós tivemos, e é importante registrar ao seu telespectador, neste programa, no ano passado, tivemos a oportunidade aqui nesta bancada de denunciar Adail Pinheiro como o maior estuprador do Brasil. E essa denúncia... Em homenagem à justiça, eu estou fazendo isso. E essa denúncia partiu da Câmara dos Deputados. É um caso muito grave, é um caso que, graças a Deus, hoje a maior emissora de TV aberta do país já vem divulgando com efetividade, tem 2 domingos, e ainda tem muito mais material. Nós estamos falando de um caso emblemático, de um caso onde são mais de 100 meninas pobres brasileiras entre 9 a 14 anos que foram estupradas por esse senhor chamado Manuel Adail Amaral Pinheiro. Ele hoje já está sendo denominado nas redes sociais como o monstro do norte ou o monstro de Coari. E esse caso, dizia eu ontem em uma reunião, me chamou muito a atenção, que assim, na história recente mundial, é um dos maiores crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos. Por quê? É um crime que é exercido de forma brutal contra crianças indefesas, numa territorialidade assim, que seria dentro do município de Coari a princípio, mas que pega algumas ramificações para os municípios de Tefé e Manaus. Eu tive a oportunidade, e digo isso com muita franqueza, de ter acesso à denúncia penal do Ministério Público nos crimes sexuais, onde foram denunciados o senhor Manuel Adail Amaral Pinheiro, a senhora Maria Lândia, que era a sua secretária de Assuntos Sociais, e o senhor Adriano Salan, que era o secretário de governo e até pouco tempo era servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas. Posteriormente, a denúncia foi editada e viraram também corréus as pessoas de Eudes, que era secretário também municipal, esposo de Maria Lândia, e o senhor Osglébio, chamado também de vulgo, o apelido dele,
Canarana. Peraí, como é que é esse nome mesmo? Vai para repetir esse nome? Osglébio. Maria, parece nome de veneno. Com toda certeza. E o que narra a denúncia penal? Isso é muito interessante. Que Osglébio pegava um revólver 38, uma arma de fogo, proibida, assim, em geral, para o uso das pessoas de bem nesse país. Tem uma série de restrições e requisitos para a pessoa ter um porte, para ter uma arma de fogo. E esse cidadão não, que eu não posso ser negativo com as pessoas de bem que são cidadãos. Esse elemento pegava essa arma de fogo, apontava para menores, sequestrava, botava dentro do seu carro, levava até o aeroporto de Coari e, junto com essa menor, embarcavam em um avião fretado pela prefeitura, via de regra em direção a Manaus ou a Tefé, mas muitas vezes era para Manaus, aonde essa menor ela era levada como um produto para ser abatido, ou seja, para ser estuprada pelo senhor Manuel Adair Amaral Pinheiro. Isso é o que consta da denúncia penal. Rapaz, mas isso sem qualquer... O caso é muito sério, eu fico me lembrando aqui desse nome desse infeliz, Osglébio. Já pensou o Chacrinha falando nesse nome? Ia ser muito engraçado, Osglébio. Só pode ser um infame mesmo, com um nome desse não tem como ser diferente. Mas, Flávio, que coisa doida, como é que um esquema desse perdura tanto tempo e ninguém... É a certeza da impunidade, Leitão. E eu posso dizer de primeira mão no seu programa, eu divulguei recentemente nas redes sociais, mas em primeira mão eu estou divulgando no seu programa que eu e a minha equipe, recentemente, vínhamos sofrendo ameaças veladas de morte. Né? E eu resolvi tornar público, tomei minhas providências, evidentemente para proteger a minha integridade física e de meus familiares, e nós não vamos parar. O nosso objetivo é que a justiça seja feita. Mas o município de Coari é um município rico. Certo. É um município que tem aproximadamente 80 mil habitantes, gira em torno de 30 milhões de reais por mês lá, em decorrência da riqueza do petróleo. E o que está comprovado pelas escutas da Polícia Federal e pelas denúncias do Ministério Público, as investigações e alguns processos de improbidade que já foram julgados. Há uma verdadeira central, além da central da pedofilia no Amazonas, há uma verdadeira central de corrupção efetiva, provada. Mas em matéria de pedofilia, a Amazonas é famosa, né? Sim. Você lembra do caso Amazonas envolvendo gente de Brasília? Sim. Mas o que acontece efetivamente com Coari? Coari, em arrecadação, só perde para Manaus. Nossa. Então, primeira arrecadação é o estado do Amazonas, segunda Manaus, terceira Coari. Desses 30 milhões, a cidade, as informações que nós recebemos aqui em Brasília, está totalmente sucateada. Não funciona o hospital, a cidade está esburacada, não tem segurança. Por os senhores terem ideia, numa cidade de 80 mil habitantes, não tem nem 30 policiais fazendo ronda. Então isso é um absurdo. Né? Nós estamos vendo aqui no DF a Operação Tartaruga, população de forma insegura. O que vem imperando em Coari, literalmente, é a lei da selva, no sentido estrito da palavra. Bom, então o que ficou comprovado? Esse cidadão pegava dinheiro público dos contribuintes municipais, os repasses que o governo do estado faz para o município e dinheiro dos royalties do petróleo, que são dinheiro da União, ou seja, de todos nós brasileiros, e ele irrigava algumas contas. Dentre essas contas, existem políticos, deputados estaduais, deputados federais. Dizem que tem gente na Câmara Alta, que é o Senado da República, magistrados, vários magistrados, e ele montou com isso um poder de proteção, aonde
a própria Polícia Civil e Polícia Militar estava cooptada. O Ministério Público do Amazonas, ao que me consta, não estava cooptado. A OAB do Amazonas está hoje com um presidente que é advogado dele, Dr. Simonetti. É direito do Dr. Simonetti advogar para ele? Sim. Mas isso impede que a Comissão de Direitos Humanos da OAB investigue o cliente do presidente. Isso é muito grave. Então ele foi cooptando segmentos e estruturas, a ponto de processos, como aconteceu esta semana agora, que deveriam ser julgados de uma forma regular pelo Poder Judiciário, eles eram encaixotados e engavetados. O que aconteceu essa semana? O Tribunal de Justiça do Amazonas, mesmo diante dessas denúncias pela imprensa, foi obrigado a declarar a prescrição de uma pretensão punitiva do Estado em improbidade administrativa, ou seja, em desvio de dinheiro público, porque o tribunal não cumpriu o seu papel. Mas você lembra que aqui no Distrito Federal, o tribunal daqui, por várias vezes, perdeu prazo nessa brincadeira toda também. Mas aqui, no Distrito Federal, nós temos uma sociedade vigilante. As engrenagens Imagine se não tiver. As engrenagens funcionam. Quem perdeu o prazo é punido de forma exemplar. Não sei se foi não, tá? Mas tudo bem, vamos em frente. No Amazonas, não. Nós temos, a situação, ela chegou ao ápice de terem magistrados gravados pela Polícia Federal, negociando venda de sentenças e decisões judiciais em favor do senhor Adail Pinheiro. Eu vi um documento que me chamou muito a atenção, um documento da Justiça Federal, inclusive eu comuniquei aqui ao Tribunal de Justiça do DF e juntei esse documento, aonde consta um diálogo do Adriano Salan, que era o secretário de governo e oficial de justiça no TJM, estava lotado lá, assim, na segunda instância, em algum cargo, até ser demitido há 2 semanas atrás, uns 10 dias atrás. Um pistoleiro, matador, certo, ligando para ele e perguntando o seguinte: Adriano, o chefe, o prefeito, tem interesse que ainda mande aqueles 2 para o lado de lá? São coisas muito graves. Muito graves. Havia em Quari um grupo paramilitar denominado Comando Delta, e que foi apurado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, de matadores, matavam, acharcavam, intimidavam, batiam nos inimigos e adversários do prefeito. Eu mesmo, quando subi na tribuna do TSE em setembro do ano passado e denunciei da tribuna, e muitos não acreditavam que eu iria fazer isso, eu tenho uma advogada assistente na causa, assistente da minha equipe, e essa advogada é do Amazonas, mas está radicada aqui, é inscrita aqui no Distrito Federal, e ela recebeu uma mensagem do sobrinho, de um dos sobrinhos do senhor Adail Pinheiro, dizendo que aquele que fala demais não cuida da sua própria vida, corre risco de vida. E aquele que guarda a sua língua tem vida longa. Você sabia que... É um absurdo. Você sabia que quando eu trabalhei na Rádio Pirata, um dia eu estava comentando notícia, vamos dizer, um dos exemplos não muito bons de um dos componentes da PM, do Distrito Federal, na rua com a população. Eu fiz um comentário e em seguida ligaram para a rádio e mandaram que eu cuidasse da minha vida. Eu falei: estou cuidando muito bem e denunciando vocês. E você sabia que por conta disso um tenente da PM andou atrás de mim por vários lugares, que o povo me escondeu. Eu disse: rapaz, não me esconde não, eu quero ver esse homem. Não vamos me esconder. Aí quando lacraram a rádio, lacraram tudo. Tanto é que a gente não teve mais como continuar fazendo nada, mas o lacre foi por encomenda
E aí você está me dizendo um negócio muito interessante, quer dizer, por falar em ameaça, quer dizer, é um negócio muito engraçado. E o conselho, na hora que eu fiz o comentário no ar pela rádio, foi cuide da sua vida. E eu, rapaz, eu estou cuidando, na medida que eu estou denunciando vocês, eu estou cuidando da minha vida. É um negócio muito engraçado mesmo. E aí, essa advogada, ela não me mostrou a mensagem no dia, ela ficou com medo que eu me intimidasse. E isso não iria alterar em nenhum momento a minha postura. Lógico. Eu subi à tribuna, denunciei tudo aquilo que eu denunciei, com provas, com documentos. Hoje, a maior rede de TV do país está noticiando, comprovando, colocando isso para a população brasileira. Isso está criando uma comoção muito grande a nível Brasil para que os responsáveis por esses crimes contra essas crianças sejam punidos. E em seguida vieram alguns outros recados. Chegou um recado através de um jornalista, amigo meu da região, e o seguinte: olha, você tome cuidado com fulano de tal, que é parente dele e que é ligado à pistolagem no Pará. Eu virei e falei o seguinte: para morrer basta estar vivo, né? Todos nós nascemos com um prazo de validade e com uma missão na vida. Exatamente. Né? Não vou me curvar, não me intimidei. Gostaria de colocar também para os seus telespectadores que Adail Pinheiro me processou criminalmente para que eu não subisse na tribuna. Eu fiquei sabendo dias depois, no dia do julgamento, ele entrou com uma ação por injúria, calúnia e difamação. A ação era tão amalucada, feita tão de forma incompetente por um advogado que quis tirar dinheiro dele e vendeu uma ilusão assim para ele. Lógico. Que o Poder Judiciário, antes de eu ser citado, rejeitou essa ação de injúria, calúnia e difamação. Ele recorreu. O Ministério Público também disse que aquilo era uma aventura jurídica, que não tinha pé nem cabeça. Gostei do nome. E eu, em sede de contrarrazão recursal, eu me dei por intimado e juntei todos os documentos. E disse mais, neste documento também, que se algo acontecesse contra a minha vida, minha integridade física, de meus familiares, da minha equipe de advogados, que são vários profissionais que trabalham junto comigo, o responsável direto seria o senhor Adail e os seus familiares. Então, as autoridades têm conhecimento disso, sim. E eu quero aproveitar, ontem eu conversava com a minha cunhada, que também é advogada, dirigente da OAB de Taguatinga, e ela dizia o seguinte: mas eles podem querer simular um latrocínio, um roubo seguido de morte. E eu quero dizer friamente o seguinte: se eu, ou algum familiar meu, ou alguém da minha equipe, for vítima de um latrocínio, saibam que isso é mentira. É homicídio encomendado por Manuel Adail Amaral Pinheiro e seus familiares. Quero deixar isso gravado ao vivo no seu programa. E vamos para cima. Não vamos nos curvar um minuto sequer. Eu sempre disse o seguinte: os crimes são graves, são crimes que, se houver condenação, eu defendia que ele fosse levado para um presídio federal. Hoje eu evoluí porque acho que antes dele ir para um presídio federal, ele deve passar pelo menos uma semana em algum presídio estadual. Porque o que ele fez foi muito grave. Isso é grave. Quem nos assiste deve ter uma filha, uma neta, uma irmã, deve ter alguma criança, como algum ente querido. Eu coloco para você o seguinte: se fosse com um ente querido seu, o que você faria? E o mais grave é que lá em Coari são brasileiras que precisam de um apoio, de uma união de nós, dos outros co-irmãos brasileiros, que temos condições de encarar esta situação. Você pode estar se perguntando: o que eu posso fazer para combater este criminoso, este estuprador, este pedófilo? No mínimo, você pode entrar no seu Facebook e replicar uma matéria.
No mínimo, você pode fazer uma rede de contatos entre os seus amigos e conhecidos e exigir que o governo tome uma posição. E vai um apelo meu, pessoal, para o seu telespectador também. Até o presente momento, e é triste o que eu vou dizer, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, através da excelentíssima ministra Maria do Rosário, não se posicionou de forma efetiva, não veio a público. E aí não tem coloração partidária. O objetivo maior é a defesa das crianças. Lógico. Então, um apelo que eu faço a você, cidadão, cidadã, eleitor, vamos cobrar dos nossos governantes que se manifestem nesse caso, porque é muito grave. O senhor Manuel Adailmar Pinheiro foi para uma rádio, semana passada, ameaçou o pessoal de Brasília, que inclui eu e minha família, e minha equipe, ameaçou o pessoal de Manaus, que inclui o seu Joel Rocha, que esteve neste programa, que esteve acorrentado aqui, e o advogado Marcelo Schroeder, que é um homem sério, ameaçou Raimundo Magalhães, que é um homem sério de Coari, abertamente. O pessoal de Manaus, Joel e Marcelo, e o pessoal de Brasília, eu e meus familiares, foi velado. Então nós temos que acabar com esse clima de banditismo, de faroeste. O Estado brasileiro tem que se impor. E nós precisamos do seu apoio, que nos ajude a cobrar, não só do governo do Amazonas, do Tribunal de Justiça do Amazonas, do CNJ, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e da Presidência da República. É inadmissível que as autoridades desse país não se posicionem. O caso é muito grave. E bota grave nisso, em pleno século XXI. Nós estamos em 2014 já, e um negócio desse. É por isso que eu falei agora há pouco, na morosidade da máquina. E a morosidade da máquina é intencional, principalmente em casos como esse. Realmente é lamentável. Se fosse num país sério, num país estrangeiro, do tipo lá no Oriente, no Japão, esse indivíduo já teria sido morto há muito tempo. Mas tem vários países do Oriente que quando o indivíduo rouba, corta a mão, aquela coisa toda, eu acho que daí seria um típico caso, com todo respeito aos humanistas, de pena de morte. Até para servir como exemplo. Quando se fala isso, não é porque a gente tem nada contra o indivíduo, não. E nem contra as autoridades, não. É porque, na verdade, a gente quer que fatos como esse nunca mais aconteçam. Porque isso é uma vergonha. Então, Flávio, nosso tempo já estourou, mas rapidamente faça as suas conclusões para a gente poder... Porque esse programa vai para o YouTube. E eu quero ver. Vou correr perigo também, mas faço isso com prazer. Eu agradeço a oportunidade de vir mais uma vez ao seu programa. Agradeço a oportunidade de estar falando com o seu telespectador. E, mais uma vez, reiterar. Essa causa não é uma causa de Coari, é uma causa do Brasil. É uma causa que precisa do seu apoio. Brasileiro, brasileira, criança, jovem, idoso, adulto. Entre nessa luta. Entre nessa luta porque, sem sombra de dúvida, hoje é o maior caso contra os direitos humanos na história recente do país. Obrigado pela oportunidade. Vocês já pensaram um indivíduo desse, governador do Amazonas? Vocês já pensaram um indivíduo desse, presidente da República? Pois é. Mais uma vez eu digo aqui. Urna não é cesto de lixo. Aprenda a votar. Porque senão nós vamos também correr risco semelhante a isso. Um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Você também é responsável. Então me ensine a escrever. Eu tenho a minha mão tomável.
sede.